Olá, meu nome é Luciano Mazan e eu agradeço a você pela oportunidade de falar sobre um assunto realmente importante com você. E te parabenizo pela sua dedicação em crescer. Se você está assistindo a essa palestra, é porque você busca seu crescimento e é porque você quer também o crescimento das outras pessoas. Hoje o nosso tema é liderança motivacional. Pergunta, como você pode ser um líder motivador, alguém que realmente gera transformação na sua equipe? Para começar, eu quero citar uma frase de Myles Munroe, que diz: um exército de leões dirigidos por uma ovelha vai sempre ser derrotado por um exército de ovelhas liderados por um leão. Veja, a atitude do líder é que faz realmente a diferença na equipe. E por que liderança motivacional se tornou um tema importante? Pesquisa divulgada em janeiro de 2014 indica que 64% dos profissionais brasileiros querem mudar de emprego neste ano. Os motivos são salário, ambiente de trabalho, relacionamento com o chefe, sentir-se sobrecarregado e falta de reconhecimento. Neste contexto em que de cada 10 colaboradores, 6 pretendem ir embora, é muito importante que o líder seja motivador. É muito importante que a sua liderança seja uma liderança que cativa as pessoas e que as mantém junto a você. Porque, de outra forma, o turnover vai gerar um trabalho muito grande, muito desgastante para você, caso a sua equipe esteja na média nacional. De cada 10, 6 pensam em mudar de emprego. É muita gente. Então precisamos ser líderes que motivam e retêm talentos. Mas como fazer isto? Bem, hoje eu quero falar com você sobre 7 ações para ser um líder que motiva e retém pessoas. 7 ações para que você tenha uma liderança motivacional. Primeira ação, ter uma visão clara e ser focado. Muitos líderes só têm objetivos pessoais, não pararam para elaborar e compartilhar objetivos para a sua equipe. Veja, a empresa tem um projeto para os próximos 18 anos, a empresa tem um projeto de médio e de longo prazo, mas será que para a sua equipe existe um objetivo claro para o curto prazo ou eventualmente para o médio prazo também? Talvez você como líder esteja trabalhando todos os dias pensando apenas na sua casa de 4 suítes que você quer comprar, ou no seu novo carro que você quer adquirir. Talvez você esteja pensando na viagem que você quer fazer para a Europa e conhecer os países que não pôde conhecer o ano passado. Mas se todo objetivo que você tem é apenas objetivo pessoal, a minha pergunta para você é: para onde você está conduzindo a sua equipe? Para a sua casa com 4 suítes? Para um passeio no seu novo carro? Ou para a Torre Eiffel, junto com a sua esposa ou com o seu marido? Veja, é importante que o líder tenha objetivos não apenas pessoais, mas é importante que ele tenha objetivos claros para a sua equipe, que ele seja capaz de dizer para a sua equipe aonde ela deve ir ainda este ano. Ao final deste exercício, deste período, onde nós devemos ter chegado, o que nós devemos ter alcançado. Mas se as pessoas não sabem claramente para onde elas devem ir, como se motivarão? Com o que se comprometeriam se o líder não estabeleceu para elas claramente um objetivo, um lugar a que elas devem chegar? Então pergunta, para onde você está indo? Ou melhor, para onde você está levando a sua equipe? Quais são os objetivos que você estabeleceu para a sua equipe? Vamos lá, faça uma lista rápida, por favor. Quais são os valores que você tem firmado diante da sua equipe? Quais são os valores que você considera importantes para o desenvolvimento das pessoas que você lidera? Ou quais são os padrões a serem alcançados? Por exemplo, padrões de qualidade. Veja, se você não determina objetivos claros para a sua equipe, se você não tem uma visão clara para a sua equipe de desenvolvimento, de trabalho, de progresso das pessoas, dificilmente você as conduzirá para algum lugar, porque afinal de contas esse é o seu trabalho. Vamos lá, diga-me por favor 3 motivos por que você se seguiria. 3 características suas que fariam com que você seguisse alguém que fosse igualzinho a você. Certamente, uma visão clara, segurança em relação ao lugar para o qual está indo, figurará entre esses 3 motivos. Então, eu espero que você tenha uma visão clara, porque isso fará com que as pessoas estejam motivadas. Lembra-se de Forrest Gump? Enquanto ele sai correndo, pessoas começam a correr e a acompanhá-lo. Simplesmente porque ele demonstrava uma atitude resoluta, ele parecia seguro. E você, parece seguro para a sua equipe? Aliás, você tem claro para você um objetivo, uma visão para a sua equipe? Esta é a primeira ação para que você seja um líder motivador.
Segunda ação, saber o que realmente é importante para as pessoas. Veja, as pessoas se envolvem com qualquer coisa porque é importante para que elas alcancem os seus próprios objetivos. É necessário, portanto, que o líder conheça as pessoas. Pense em você mesmo. Faça uma lista do que te faz se mover. Você verá que você se move apenas por aquilo que te interessa, por aquilo que te ajuda a alcançar os seus resultados, aquilo que você almeja. Da mesma forma, todas as pessoas que fazem parte da sua equipe estão ali trabalhando, estão ali gastando 8 horas do seu dia, porque elas pretendem alcançar alguma coisa. Se você quer ter uma liderança motivadora, é muito importante que você conheça os objetivos individuais das pessoas. Veja o que nos ensina o Brad Cleveland, CEO da Porto Labs. Não, ficou pequeno aqui, não deu para ler. Brad Cleveland, CEO da Proto Labs. Pode fazer de novo isso. Veja o que nos ensina o Brad Cleveland, CEO da Proto Labs. Eu tenho a sorte de comandar algumas das pessoas mais brilhantes da indústria em suas áreas. Mas manter funcionários tão qualificados, ajudei a identificar objetivos e estabelecer prioridades. Então, este grande CEO nos mostra que ajudar as pessoas a terem objetivos pessoais e a estabelecerem prioridades pessoais são extremamente importantes. Ou ainda, que ter objetivos específicos no trabalho e quanto ao seu desempenho, bem como estabelecer prioridades no seu trabalho e quanto ao seu desempenho, são realmente coisas importantes. Para que você possa fazer algo assim, é interessante que você conheça o que interessa às pessoas, que você saiba o que realmente é importante para elas. Quando você perguntar para elas sobre algo que você sabe que é importante para elas, elas vão se sentir importantes, elas vão se sentir respeitadas, elas vão se sentir consideradas. E isto será um aspecto extremamente motivador. Terceira ação para quem tem uma liderança motivacional: oferecer motivos para a ação. Veja, o que é motivar? Motivar é oferecer motivos, motiva a ação. O que vai motivar a ação das pessoas? Então agora nós vamos resgatar o que falamos até esse momento. Se você tem objetivos claros para a sua equipe, e se você sabe quais são os interesses das pessoas, você poderá agora mostrar para elas como esses objetivos que você estabeleceu serão importantes para que elas alcancem aquilo que de fato as interessa. É preciso relacionar os objetivos da empresa e da equipe com os interesses individuais dos colaboradores. E quanto mais você for hábil em fazer isto, mais você terá um grupo de pessoas comprometidas com os objetivos que você, como líder da equipe, estabeleceu e deixou claro. Dessa forma, eles perceberão por que é importante para elas especificamente se empenharem por aquilo que lhes está proposto. Veja o que nos diz Brian Miller, CEO da Grand Education. Primeiro, entenda que cada um tem seu caminho para ser notado, que vem do trabalho que ele faz. O que temos que fazer como líderes é olhar para cada posição e garantir que ela seja significativa e rentável, pois as pessoas trabalham antes de tudo para si e para as suas famílias. Veja, quando você entende quais são os objetivos pessoais das pessoas e sabe para onde você as quer conduzir, então você consegue fazer essa ligação, porque elas estão trabalhando para si. Uma outra coisa importante, quem nos disse foi Napoleão Bonaparte. Um líder é, antes de mais nada, um vendedor de esperança. Alimente a esperança dos seus colaboradores de alcançarem os objetivos que eles têm estabelecidos para si, quando eles cumprirem aquilo que você determinou para eles como objetivo para a sua equipe. Quarta ação de quem tem uma liderança motivacional: promover crescimento das pessoas. Pesquisa da Page Group diz que dos profissionais técnicos e de suporte à gestão, 94% querem trocar de empregos nos próximos 2 anos. E 92% dos que estão na média e alta gerência também pretendem trocar de emprego nos próximos 2 anos. O principal motivo para isso é a falta de oportunidade de crescimento. Veja,
A falta de oportunidade de crescimento faz com que profissionais altamente qualificados estejam interessados em mudar de emprego. E isso é ruim, porque se a sua equipe estiver nesta média, se esta pesquisa representa também o que está acontecendo na sua equipe, é sinal de que algumas das pessoas mais qualificadas que você tem, portanto, algumas das pessoas mais chaves para a execução do trabalho, estão pensando em te abandonar e pode ser simplesmente pela falta de oportunidade de crescimento. Então promova o crescimento das pessoas. Isso é extremamente importante para quem tem uma liderança motivacional. Crescimento pessoal e até mesmo profissional é um fator importantíssimo de motivação. É necessário que as pessoas percebam, no contexto do trabalho, as oportunidades que elas têm, por exemplo, de aprender habilidades novas, atuações novas, ou a oportunidade que elas têm para serem promovidas, ou a oportunidade que elas têm para progredir de algum modo, para melhorar a sua remuneração, ou qualquer outro sentido de crescimento profissional que você possa oferecer-lhes, que a empresa possa oferecer-lhes. Eventualmente, pode ser que para a sua equipe, não haja mais espaço de crescimento para aquele indivíduo. Então, mostrar para o indivíduo que dentro da empresa há outros postos para os quais ele poderá ser promovido também é importante, porque enquanto ele estiver atuando na sua equipe, enquanto ele não for promovido ou deslocado para uma outra atividade, mesmo que saindo da sua equipe, ele vai produzir muito mais, porque esse crescimento vai gerar motivação. Crescimento pessoal também é importante e muitas vezes pequenas ações podem ser relevantes para isso. É claro, além da sua atenção às pessoas. Lembre-se, você lidera pessoas, não lidera máquinas. Máquinas não têm sentimentos, máquinas não têm problemas, mas pessoas têm problemas e têm sentimentos. Só o fato de você as ouvir já será extremamente importante. Mas, por exemplo, das pequenas ações que você pode ter para promover o crescimento das pessoas, além do que eu já citei, você pode, por exemplo, trazer também histórias motivadoras. Você pode trazer vídeos motivadores que vai compartilhar com a sua equipe. Você pode trazer um vídeo de uma boa palestra para apresentar. Citações interessantes que você busca, encontra e traz e apresenta naquela reunião semanal com a sua equipe. Você pode compartilhar com coisas que você mesmo tem lido, que você tem aprendido em diversas situações da sua vida ou naquele cotidiano mesmo. E você pode promover treinamentos e palestras para a sua equipe. Deste modo, você vai promover o crescimento profissional de quem está com você e também o crescimento pessoal. Quinta ação de quem tem uma liderança motivacional: cuidar dos relacionamentos do trabalho. Peter Drucker nos diz que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. O que é realmente importante para a permanência de alguém no trabalho é o seu comportamento. Pesquisa feita a pedido da Você S.A. apontou que 61% dos profissionais acreditavam que poderiam perder os seus empregos por problemas de conhecimento e habilidade. Entretanto, 87% das organizações declararam demitir profissionais em razão de suas atitudes, temperamento, falta de garra ou problemas de relacionamento interpessoal. Então veja que o que realmente faz com que as empresas demitam profissionais são questões relativas ao seu comportamento e particularmente que impactam no relacionamento que elas têm com seus colegas. Você, como um líder que procura desenvolver a sua liderança motivacional, deve ser o líder que estabelece um padrão bom de relacionamento, um padrão que torna o ambiente do trabalho um ambiente desejável, que faz com que as pessoas queiram ir para ali para que elas possam descansar a sua alma. Steve Case, CEO da AOL, nos diz: não importa o que você faz na vida, a sua capacidade para ter sucesso depende em grande parte da sua capacidade de trabalhar com pessoas, se conectar com quem você vai trabalhar e para quem você vai trabalhar. Então, esta sua capacidade de se conectar com as pessoas é que é realmente o fator. Então, cuide dos relacionamentos. É o líder que determina como devem ser os relacionamentos dentro da equipe, que tipo de comportamento é aceitável, é você como líder que vai dizer. É ele, é o líder que diz que comportamento é desejável, é o líder que diz que comportamento é aceitável e é o líder que diz que comportamento não é conveniente. Você deve monitorar os relacionamentos, deve perceber como está o clima de relacionamento das pessoas e você deve promover melhorias nesse sentido. E olha, uma outra coisa importante, você como líder deve ser o grande exemplo de uma pessoa que busca ter um relacionamento simpático,
gostoso, agradável com as pessoas. O líder o é principalmente pelo exemplo. Então, uma sugestão a você, que essa sugestão surge de algo que eu sempre ouço dentro das equipes, uma reclamação recorrente. A minha sugestão a você, para melhorar, ajudar a melhorar o ambiente de relacionamento, é use sempre e muito as 5 expressões chaves. Quais são essas 5 expressões? Primeiro, cumprimente as pessoas, todas as pessoas, todos os dias. Diga-lhe bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito importante. Isso faz parte das 5 expressões chaves. Cumprimente as pessoas. Bom dia. Diga-lhe, por favor, com licença, desculpe-me, muito obrigado. Muitos líderes acham que se pedirem por favor, vão quebrar a sua autoridade. As pessoas simplesmente perceberão que você é uma pessoa que tem autoridade, mas que mesmo tendo autoridade, continua sendo educada. Peça por favor. Peça desculpas. Muitos líderes não pedem desculpas com medo de que isso vá roubar-lhes a autoridade. Veja, se você que é líder, pede desculpas. Talvez você, sendo líder, ainda é a pessoa que tem mais qualificação técnica dentro da equipe. Pede desculpas, isso vai tornar muito mais fácil para você corrigir os seus liderados quando for necessário. Então, peça desculpas. Bom dia, por favor, desculpe-me, com licença. Peça licença às pessoas. Pedido de licença, particularmente de forma educada, perdeu o uso entre nós. Hoje as pessoas falam licença e vão passando. Peça licença às pessoas. Com licença, por favor. Sempre use de educação, porque isso é importante para a civilidade, isso é importante para o convívio social. E agradeça. Fulano, por favor, você pode me trazer o relatório aqui? Chegando o relatório, muito obrigado. Seja uma pessoa educada. Você, como líder, deve estabelecer o padrão de relacionamentos, e isso é extremamente importante. Tácito nos diz abertamente, os líderes o são mais através do exemplo do que através do poder. E você, como tem sido líder? Pense, o seu exemplo é que é extremamente importante. Pesquisa da Cato Online, com mais de 46 mil executivos, apurou que os fatores que mais motivam os profissionais em suas carreiras são o bom relacionamento no trabalho. Nota de 0 a 10, recebeu nota 8,6. Uau! O bom relacionamento do trabalho é o fator mais importante de motivação, de acordo com esta pesquisa. E, em segundo lugar, com nota 8,6, já nos leva para o nosso próximo ponto. E, em segundo lugar, com nota 8,4, já nos leva para o nosso próximo ponto. Reconhecimento como bom profissional. Então, sexta ação de quem tem uma liderança motivacional é reconhecer, estimular e recompensar. Diga-me, o que a empresa realmente compra dos colaboradores? Você já parou para pensar sobre isso? Se nós observarmos bem, perceberemos que, de fato, o que a empresa consegue comprar dos colaboradores é o tempo. É a garantia de que eles registrarão entrada às 8 horas da manhã e só vão embora às 18. Quem sabe, talvez, um desempenho mínimo. Mas, além de tempo e desempenho mínimo, mais nada a empresa consegue comprar. Motivação, entusiasmo, desempenho elevado, ou são intrínsecos ao indivíduo, e quando são em pouquíssimos indivíduos, ou são estimulados por você que os lidera. A motivação dos seus colaboradores, o empenho deles no trabalho é algo que você deve estimular, porque a empresa não consegue comprar isso. A empresa não consegue fazer com que por meio de salário as pessoas manifestem isso no contexto do trabalho. E você sabe disso, você já tem experiência de trabalho, você sabe que numa mesma equipe há uma pessoa que trabalha mal, arrastando os pés, eventualmente só trabalha se o chefe estiver perto monitorando, mas há uma outra que produz muito. Ora, as duas recebem o mesmo salário no final do mês. Então, na prática, o que a empresa conseguiu comprar de cada uma delas? A motivação, quando não é intrínseca do indivíduo, deve ser gerada por você. Então, nós devemos trabalhar para gerar essa motivação nas pessoas que estão trabalhando na nossa equipe. Brian Sheen, CEO da US Silicon, nos diz, eu tento tratar as pessoas da forma como eu gosto de ser tratado. Se você quer melhorar o ambiente de relacionamento, trate as pessoas do modo como você gostaria de ser tratado. Mas o Brian intera, acho que isso é uma das coisas mais motivadoras da nossa organização.
Também procuro reconhecer os pequenos feitos. Reconhecer é extremamente importante. É bacana quando o indivíduo faz alguma atividade de forma correta e você chega e ele diz, muito bem. Ou diz, puxa, parabéns, o seu relatório ficou perfeito. Sempre que você reconhece os pequenos feitos, você motiva as pessoas de forma bastante disseminada, o que faz com que elas estejam motivadas por muito mais tempo e em toda e qualquer situação. Uma das reclamações que eu mais escuto dentro das organizações é, Luciano, se eu fizer tudo certo 364 dias por ano, ninguém fala nada, mas quando eu erro, me chamam a atenção e é em público. Ora, nesta frase, o que a gente percebe? O grande problema não é chamar a atenção, embora que em público seja, de um modo geral, considerado inadequado. O grande problema é que 364 dias por ano, independente do esforço e do desempenho, a pessoa passa totalmente desapercebida. Muitos adolescentes se tornam pessoas problemáticas porque percebem que só ganham atenção quando fazem errado. Reconheça quando faz certo. Reconheça, estimule, diga, olha, muito bem. Ou mesmo quando ela fizer errado, diga, olha, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso bem. Eu tenho certeza que você vai acertar. Se você for corrigir alguma coisa, destaque especificamente o que não ficou bom. Olha, o seu relatório ficou excelente, a formatação ficou muito boa, mas eu sugiro ajustar aqui a pontuação. Aliás, já dei até alguma sugestão. Por favor, verifique a pontuação do seu relatório. Então, você destacou especificamente qual é o problema. Você não apenas disse, olha, o seu relatório não ficou bom, ou não gostei do seu relatório. De qual aspecto? É importante que a pessoa saiba o que ficou bom. Então, veja, quem cumpre sua obrigação não merece um destaque especial simplesmente por ter cumprido a sua obrigação. Afinal de contas, fez a obrigação. Mas o reconhecimento é sempre um dos principais fatores de motivação e de autoestima. Reforce a autoestima das pessoas. Então reconheça todo o esforço e tudo que for bem feito, por mais que seja apenas uma obrigação. Elogie e tenha sempre palavras de estímulos em sua boca. Vou lançar um desafio para você. A partir de hoje, faça pelo menos 5 elogios por dia. Todos os dias. Se eventualmente você se deitar em casa para dormir e se lembrar que fez apenas 4 elogios, levante-se, pegue o seu celular ou vá para o seu computador e envie um e-mail de elogio para alguma pessoa. Porque a partir de hoje, eu gostaria que você assumisse esse compromisso de fazer pelo menos 5 elogios todos os dias. Porque a partir de hoje, eu gostaria que você assumisse esse desafio, o de fazer pelo menos 5 elogios todos os dias. E isso fará com que você tenha uma liderança motivacional. Por fim, 7ª ação do líder motivador. 7ª ação de quem tem uma liderança motivacional. Não exija a perfeição. Exigir perfeição é uma forma segura de desmotivar as pessoas e de afastá-las de você. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Eu me lembro de uma situação interessante em que um professor entrou em sala de aula e disse para os seus alunos que, olha, comigo a situação é diferente, porque eu não dou 10 para ninguém. 10 é perfeição, 10 é só para Deus. O mais curioso é que algumas pessoas que têm uma postura como essa acham que estão motivando a sua equipe quando dizem isso. Ora, o que você está dizendo para a sua equipe é que é exatamente o contrário, que não adianta eles se esforçarem, que por mais que eles façam, eles jamais vão ter a segurança de receber a nota que de fato mereciam, porque 10 você não dá para ninguém. Há muitas pessoas que estão exigindo perfeição, considerando que isso é possível no ambiente humano. Não é. Nós temos que aprender a lidar com as falhas das pessoas. Não se desmotive com as pessoas ou não desmotive as pessoas. Não critique muito fortemente as pessoas, simplesmente porque elas falham. Falhar é humano. Nós todos falhamos. Eu falho muitas vezes. Você provavelmente falha muitas vezes. E na sua equipe há muitas pessoas que estão esperando encontrar alguém que seja bondoso para com elas quando elas falharem. Seja tolerante com a falibilidade humana, porque muitas vezes nós não poderemos ser tolerantes com a falha na atividade profissional. Então, dê suporte à pessoa, mesmo quando ela falhar na atividade. E ela muitas vezes vai ter que refazer a atividade, porque não é possível permitir que chegue ao cliente um produto com defeito, por exemplo, ou que chegue ao nosso cliente interno um relatório com dados que não estão corretos. Então, seja tolerante com a pessoa,
porque com a produção dela você não poderá ser tolerante. Então veja, estas são as 7 ações da liderança motivacional. Primeira ação, ter uma visão clara e ser focado. Segunda ação, saber o que realmente é importante para as pessoas. Terceira ação, oferecer motivos para a ação, ou seja, ligar os interesses individuais com a visão que você tem para a sua equipe. Quarta ação, promover crescimento das pessoas, tanto o crescimento profissional quanto o crescimento pessoal. Quinta ação, cuidar do ambiente de trabalho, fazer com que o ambiente de relacionamento seja um ambiente bacana, gostoso, interessante, um lugar em que as pessoas tenham o prazer de trabalhar. Sexta ação, reconhecer, estimular e recompensar. Lembre-se do desafio, faça pelo menos 5 elogios todos os dias. E sétima ação, não exija perfeição. Por fim, eu quero citar uma frase de John Maxwell. Você não pode alcançar o tanto que você precisa alcançar num período tão curto. Mas você pode alcançar mais do que você imagina num período extenso. Para que você possa ser um líder cada vez melhor, para que você possa ter cada vez mais uma liderança motivacional e para que você possa fixar talentos, além de desenvolvê-los na sua equipe, talvez nem todas essas atividades ou essas ações vão sair de forma natural logo no início. Mas com o decorrer dos dias e com a persistência, eu tenho certeza que você vai cada dia mais desenvolver a sua liderança, vai desenvolver cada vez mais a sua equipe. Você será cada vez mais reconhecido e recompensado pelos bons resultados que você tem, por tudo aquilo que você leva as pessoas a fazerem. Isso será extremamente importante. Então, tenha essas práticas e seja um mestre em liderança motivacional. Meu nome é Luciano Mazan e eu quero te agradecer mais uma vez pela atenção e desejar que você tenha muito sucesso e muita felicidade.